Nós estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, e um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. Hoje eu, Ivani Lima. E eu, Ricardo, e nós convidamos a todos a conhecerem nosso trabalho no Centro Espírita Alta de Souza, na Rua Força Pública 268, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Quem quiser levar seu animalzinho para o tratamento espiritual para os animais, então pode vir o tutor e seu animalzinho. Vão ouvir uma palestra geralmente com tema sobre a espiritualidade dos animais. Vão estar também recebendo o passe, o animal e o tutor, e ficam convidados a participarem pessoalmente, levando seu animalzinho. Quem não puder participar também pode se unir à nossa vibração em favor dos animais em casa, todas as segundas-feiras às 8 horas. Pode também fazer a sua oração, sua vibração pelos animais, e fica também o convite a todos. E também podem mandar o nome do animalzinho, a espécie, a doença que eles têm para o tratamento espiritual à distância no e-mail marcelbenedetti@terra.com.br. E a gente agradece aqui a equipe do TV Web, que nos recebe sempre muito bem. E nós aproveitamos também a oportunidade para falar do nosso site, que é o marcelbenedetti.com, que é onde vocês vão poder encontrar o curso de espiritualidade dos animais, muitas outras coisas, veterinárias, inclusive a parte veterinária, a ciência comprovando tudo que tem na doutrina espírita. Então vai ser bem interessante, eu acho que vocês vão gostar, é o marcelbenedetti.com. E nós vamos dar continuidade com a alma dos animais, né, Ricardo? Nós vamos passar para a questão 607A do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos ficar praticamente nessa questão, que é uma questão importantíssima, que dá margem a más interpretações. Então nós vamos ler pedaço por pedaço, item por item dessa questão, tentando ajudar no esclarecimento a respeito da alma dos animais. Ela começa assim: parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Já não dissemos, isso é a resposta dos espíritos, que tudo se encadena e tende à unidade? Já vamos começar a dar uma paradinha por aí. Porque quando o espírito diz tudo se encadeia e tende à unidade, o que ele quer dizer com isso? Tudo evolui e chega até Deus. É isso que ele quer dizer. A unidade é Deus. Então ele não ia criar seres que não tivessem nenhum, nós vamos repetir novamente isso, que não tivessem nenhum propósito, né, Ricardo? E tudo se encadeia, né, ele fala. Então o que acontece? Não aparece uma coisa do nada, já evoluída, já com capacidades além dos outros seres, aparece do nada desse jeito. Tudo se encadeia desde do átomo simples, né, vai passando por todas as fases, passa pela fase de planta, a fase de animal, e depois chega até a fase humana, e tudo se encadeia. Nenhum espírito dá saltos, nenhum espírito aparece no meio do caminho, nenhum espírito é criado com vantagens, né? Então seria muito injusto Deus criar já o homem, já com vantagem sobre os animais, né? Vantagem de poder explorar os animais, de poder estar se utilizando dos animais, né? Já ser criado dessa maneira, já com algumas vantagens. Do mesmo jeito que não seria justo Deus criar também os anjos com vantagens sobre os humanos. Então tudo se encadeia, né? Isso que é importante. Nada aparece do nada, nada é criado já pronto, né? Tudo se encadeia e vai evoluindo e vai se agregando cada vez mais valor e cada vez mais conhecimento. E nós repetimos também que a evolução ela é gradativa. À medida que o espírito que é criado simples e ignorante vai evoluindo, ele vai adquirindo corpos mais evoluídos também. E nós damos continuidade. E o espírito continua nessa resposta, dizendo assim: nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Isso dá uma confusão danada,
Porque aqui é onde a maioria, principalmente espíritas mesmo, falam, mas então o princípio inteligente não é a mesma coisa que espírito. Como é que a gente vai dizer isso? Kardec se enganou? Na questão 23 do Livro dos Espíritos, ele diz que o espírito é o princípio inteligente do universo. Então o que acontece? Ele se enganou. Gente, aqui é uma questão de linguagem. Isso é unicamente uma questão de linguagem. Ficaria esquisito se ele dissesse assim, que o espírito se elabora, se individualiza pouco a pouco e se torna espírito. Fica esquisito. Então, o espiritismo, nós costumamos dizer que é uma questão de bom senso, né, Ricardo? De humildade, de bom senso, de parar um pouco para analisar. E o que ele quer dizer com isso? Que o espírito vai evoluindo, repetindo novamente, né? O espírito vai evoluindo e à medida que for evoluindo, vai, né, melhorando a sua condição, não só física, através de corpos novos, mas também a sua condição moral. Por isso que na questão 610 os espíritos respondem que é na humanidade que os seres começam a conhecer a Deus, né? E é importante a gente perceber que ele fala se individualizam. E o que é se individualizar? Se individualizar é um sinônimo de evoluir. Porque o que acontece? A gente pode pensar entre nós humanos. A pessoa que segue a moda, a pessoa que segue as manias, a pessoa que segue a onda, né, da época, o que acontece? Ela não está pensando individualmente, ela está agindo conforme a sociedade está instigando ela a agir. Então veste a roupa da moda, faz o curso da moda, então segue as ondas que o grupo acaba facilitando para se impor. Quando a pessoa tem mais consciência e tem mais capacidade de optar pelo que ela acha certo, ela larga essas manias, essas modas, essas ondas, né, que são criadas pela sociedade, e ela começa a agir individualmente. E isso é um sinal de maturidade, isso é um sinal de evolução. Então, para os animais é a mesma coisa. Quando ele está agindo só pelo instinto, só pelo grupo, pelo instinto que é dado pela espécie, ele não tem muita individualidade. Quando ele começa a agir de maneira individual, de maneira diferente dos outros animais, porque ele está enfrentando situações que exigem isso e ele está optando em usar mais o raciocínio do que o instinto, ele vai se individualizando. Então a individualização é um sinal de evolução, tanto para os animais quanto para os humanos, né? Porque a pessoa que tem a capacidade de tomar as decisões porque ela acha que é certa, né? Porque ela acha que aquilo é certo, e não porque é uma moda, não porque o grupo está fazendo, não porque a minha turminha da escola acha que é legal fazer tal coisa, eu vou fazer também. Então ela está tendo uma evolução acima daquele grupo, né? Está se individualizando cada vez mais, né? Perfeito. E ele continua ainda dizendo assim, entra então no período da humanidade. Vamos parar um pouquinho? Quer dizer então que os animais realmente vão um dia ser humanos. Está claro isso na doutrina, né? A gente não tem o que discutir. É só prestar um pouco mais de atenção e deixar o nosso preconceito, né? O nosso egoísmo de lado. Vaidade. A nossa vaidade, que vai dar para compreender um pouquinho melhor a doutrina, né? Vou repetir. Entra então no período da humanidade, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Essas perguntas que a gente está entrando aqui é do capítulo Os Três Reinos, o item Animais e o Homem. Portanto, é dos animais realmente que eles estão falando, tá, gente? Quando ele fala aqui a capacidade de distinguir o bem do mal. Os animais ainda não têm essa capacidade de distinguir o bem do mal. Portanto, a sua responsabilidade é muito menor do que a nossa, né? Os nossos atos, nós responderemos pelos nossos atos de agora e respondemos também pelos nossos atos do passado. E isso é que nos diferencia dos animais. É por isso que dizem que, os espíritos dizem que os animais não têm expiação ainda. Mas a gente vai chegar lá e vamos ver que eles têm provas e que sofrimento é uma prova para eles também. É um aprendizado, né? Todo sofrimento é um aprendizado. Não é um resgate, mas é um aprendizado, né? Então fica
essa ideia, porque não precisa sofrer para resgatar, mas pode sofrer e aprender. Continuando, assim, os comentários dos Espíritos da questão 607A, ele diz assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Para nós que estamos na madureza já, né? Ai, não tem nada de humilhante Deus, né? ter passado pela juventude, pela infância, né? É o que a gente comenta. Ninguém nasce médico, ninguém nasce engenheiro, ninguém nasce formado. Todo mundo tem que passar pelo pré, depois pela primeira série, depois pela segunda série, pelo colegial, depois entrar na faculdade e depois acabar se formando e depois ainda estudando mais ainda. Né? Então não é vergonha para nenhum médico já ter passado pelo primeiro grau, pelo pré. Né? O que é vergonha é a perda de tempo. Então o que é vergonha para um médico? Se ele repetiu a segunda série, se ele repetiu a terceira série, porque não aproveitou o tempo. Então, não é vergonha para nós humanos termos passado pela fase de animais, pela fase de plantas. Sim. Vergonha é hoje a gente está perdendo tempo em orgulho, em egoísmo, em vaidade, né, e repetindo erros e não continuando em frente. Né? No fundo, todos nós, como espíritas, né, nós sonhamos com Júpiter, com um planeta de regeneração, né, onde o bem prevaleça sobre o mal. Mas como é que nós vamos adentrar esse mundo se nós não somos capazes de respeitar a vida? Porque isso significa realmente respeitar a vida como um todo. Né? E a gente não fala só dos animais, nós falamos dos vegetais também. E dos humanos também. E a gente não percebe que a cada desrespeito que temos em relação à vida, incluindo os vegetais, minerais, os animais, somos nós os primeiros prejudicados. Sem plantas fica mais difícil de respirar, né? E como é que faz com os animais? A responsabilidade, sem os animais, né? A nossa responsabilidade em relação aos nossos irmãos menores. Que, na verdade, esses espíritos são muito bondosos conosco, né? Porque ainda bem que eles não se comportam com a gente como nós nos comportamos com os irmãos menores. Porque, na realidade, os espíritos superiores nada mais são do que nossos irmãos maiores, que nos protegem, né, que estão aí, principalmente o nosso anjo da guarda, que estão aí justamente para nos ajudar, nos proteger, nos amparar, nos ensinar muitas vezes. E nós não vemos eles se negando que passaram já pela fase de humanos, né? Nós não vemos nenhum espírito mais elevado falar assim, não, eu já nasci elevado, eu não passei pela fase de humano. Então por que é vergonha para nós, que somos muito mais ignorantes, né, temos passado pela fase de animais? Se eles que são muito mais evoluídos, muito mais têm uma moral e um aprendizado muito maior, não tem vergonha de ter passado pela fase de humanos, pela fase de animais, né? Então fica a lição ele comenta deles. justamente sobre isso aqui, né? Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram. Eu acho que garanto que Einstein, em companhia, não deve ter reclamado, não. Devem ter agradecido, né, de ter tido a oportunidade de ter sido um feto, depois de ter sido uma criança, depois um adulto e poder ter estudado e ter vivido, né? Veja que a comparação é interessante, porque ele compara com a infância, adolescência, né? Não sei ainda se nós já passamos da infância realmente, né? Que às vezes nós temos o comportamento pior que dos animais, né? Que são pior do que de crianças. Que prevalece o instinto, né? Se alguma coisa há que lhes humilhar, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Aqui é uma tremenda bronca, né? Com certeza. Nos colocando no nosso verdadeiro lugar. O que é respeitar a Deus, né? Como é que nós podemos dizer que nós acreditamos, que seguimos que somos realmente seguidores das leis de Deus, se a gente não consegue fazer o mínimo, que é respeitar os nossos irmãos menores? E uma coisa que eu acho que a gente deveria começar a pensar, realmente com mais calma, com mais tranquilidade. Nós repetimos novamente, eu repito novamente, é necessário estudar a doutrina com calma, para não depois sair por aí falando bobagens muitas vezes, né? E ver que
a doutrina espírita está clara, a ciência está. Cada vez que a ciência tentava provar o contrário, na época de Kardec, o que ela conseguia era provar que Kardec e os espíritos que trouxeram essas verdades estavam certos, né? Reconhecei a grandeza de Deus, continuando a questão 607A, nessa admirável harmonia, mediante o qual tudo é solidário na natureza. Você vê que, de acordo com a vontade de Deus, tem que ter harmonia e solidariedade. Isso é uma palavra importante, né? Solidariedade. E cada vez mais, né, nós vemos os animais se solidarizando com os humanos, que em vez dos humanos, né, assumirem a sua responsabilidade de serem solidários com os animais, a gente vê o contrário, os animais sendo solidários com os humanos. Então o que nós vemos? Animais ajudando a curar a depressão, né, de pessoas idosas, de pessoas solitárias, animais ajudando a curar várias doenças através, facilitando e promovendo a saúde, através de estimulando a imunidade, ajudando, prevendo doenças, né, então eles são utilizados pelo faro cães para detectar tipos de câncer. Então o que a gente vê? Resgatando pessoas, animais que trabalham na ecoterapia, né, que ajudam a curar problemas de coluna, a melhorar a vida de pessoas que têm deficiências. Então a gente vê, tudo se solidariza e todo mundo trabalha, né? Os animais trabalham aqui no mundo físico, os animais ajudam também os espíritos, ajudam também no mundo espiritual, que nós vemos em André Luiz os resgates de animais, os resgates que usam animais para ajudar. Então tudo se solidariza. Né, e está na hora do homem também começar a fazer a parte dele. Né? Não, sem dúvida. E a gente vê também, finalizando a questão 607A, ele diz assim que é mais uma bronquinha, né? Que acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. É importante isso aqui, né? Aliás, tudo que tem na doutrina realmente é importante, mas tem coisas na doutrina que, no livro dos espíritos e no livro dos médiuns, principalmente, que são questões que exigem um bom senso, exigem o raciocínio, o pensamento, e exigem de nós também a noção, sem ser uma noção preconcebida das coisas, a humildade de reconhecer que podemos estar errados nos nossos pensamentos. O abandono do preconceito, o abandono do especificismo, o abandono do filtro que nós criamos para avaliar as coisas. Nós filtramos aquilo que interessa e abandonamos aquilo que nós não temos interesse. Então precisa ter um abandono, né, desse preconceito, né, para poder entender. Não, e a gente precisa abandonar também, principalmente, o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Procurar lutar contra isso sempre, porque é uma questão que os animais estão aí, gente. Não tem, como se fosse uma bola de neve, admitindo que os animais têm inteligência. Vai ter que se admitir que se é um espírito. Senão não é espírita de verdade. Não estudou a doutrina, porque nós repetimos novamente que a inteligência é um atributo do espírito. Né? A inteligência não é uma parte física, a inteligência é do espírito. Então, isso é provado pela ciência, né, Ricardo? Já está provado, aquele manifesto de Cambridge já mostrou que as áreas do cérebro dos animais que reagem a certos estímulos são as mesmas que os humanos. Então eles reagem, eles têm sentimentos de amor, de perda, de dor, né, de angústia, de medo. E a mesma área que do cérebro humano, a maioria dos animais, a mesma área que reage quimicamente e eletricamente é a mesma dos humanos e dos animais. Eles conseguem se comunicar, que é outro sinal de inteligência, se comunicam entre si, se comunicam entre a espécie deles e os humanos. Então tem vários estudos provando isso. Eu sou obrigada a admitir que tem alguns animais que são mais inteligentes do que eu, porque aquela gorila Coco já aprendeu a raiz cúbica que eu nunca aprendi na minha vida, a tal da raiz cúbica, né? Eu detestava matemática. E ela, não só isso, aprendeu a linguagem dos surdos, mudos, que é a linguagem dos sinais. Então dá um exemplo para a gente de total inteligência de espírito, de alma e de solidariedade. E o nosso programa chegou ao fim. Nós agradecemos a todos. Tenham um ótimo estudo da doutrina. Fiquem com Deus. Até a próxima.